Pai, vem revelar pelo Teu Espírito a Tua palavra. Dá-nos a convicção de que Tu estás falando pela Tua palavra. E dá descanso aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 11:10 inicia o primeiro ato do drama da redenção. Lembra-se que nós falamos que a Bíblia, segundo Scroggie, ela está dividida em dois atos. Em um prólogo, o primeiro ato, o intervalo, o segundo ato e o epílogo. O prólogo é de Gênesis 1 a Gênesis 11:9. De Gênesis 1 a 11:9, Deus está preparando o cenário, o drama da redenção, o descortinar o drama da redenção. Quando chega no capítulo 11:10, nós começamos a semente da mulher. A figura de Sem se sobrepõe e entra aí a revelação do projeto de Deus, que vai culminar com o nascimento do Messias e a sua morte e ressurreição, que é todo o projeto do drama da redenção. A partir do versículo 10 do capítulo 11, então nós temos o primeiro ato. Esse primeiro ato é dividido em 4 cenas. E a primeira cena começa aqui e vai até o povo de Israel saindo do Egito. Eu diria assim, de um modo bem simplista, que a história do povo de Israel se divide em 4 períodos de 490 anos. Aí você diz assim, mas como? Como? Nós vamos chegar um dia aqui e nós vamos fazer o estudo dos anos que o gafanhoto cortador não comeu, do migrador, do devorador e do destruidor. São 4 gafanhotos e em cada período tem um gafanhoto que come. E Deus não contabiliza estes anos. Na contabilidade de Deus, só existe os anos de libertação. Não existe os anos de escravatura. Por isso, a história do povo de Israel ainda não acabou. Faltam 7 anos para completar os 490 anos do último período. O que significa isso? Que no dia da morte de Jesus Cristo e ressurreição, Deus fechou o cronômetro para Israel e começou o cronômetro para os gentios. O relógio de Israel parou. E quando completar-se a plenitude dos gentios, Deus vai apertar o cronômetro de Israel e teremos mais 7 anos, que são chamados os anos da grande tribulação.
que é um tratamento de Deus para com o povo de Israel. De Adão até o dilúvio, passaram-se 1656 anos. Do dilúvio até Abraão sair da terra, entrar na terra de Canaã, são 427 anos. Portanto, são 2083 anos que se passaram para trás. De Abraão até Jesus Cristo, nós temos mais ou menos 2000 anos. De Jesus Cristo até os nossos dias, 2000 e pouco, já temos 6.000 anos de história bíblica que vai se processando. Quando terminou o dilúvio, foi no ano 600 da vida de Noé, que ele entrou na arca. E o dilúvio demorou 1 ano para ele entre entrar e sair, cerca de 1 ano. Então Noé tinha 601 anos quando terminou o dilúvio. E Noé viveu 300 anos depois do dilúvio. Quer dizer, 349 anos, porque ele viveu 950 anos. Noé estava vivo quando Terá, pai de Abraão, nasceu. Terá ainda conheceu Noé. Terá uma oportunidade como essa. E a partir desse processo, nós temos uma multiplicação muito grande, porque a idade de geração aumentou, o tempo diminuiu, e então, porque antes as pessoas tinham 130, 105, 90, 162 para gerar um filho, 187, 182, eles geravam filhos muito tarde. A partir do dilúvio, 30, 35, 34, 30, 20, 32, assim na base dos 30 anos, o que demorou menos demorou 29 anos, que foi Naor. Eles tinham filhos mais cedo e multiplicou-se muito. Então, do capítulo 11, verso 10, até o final, nós temos aí a descendência de Sem, que culmina com a figura que vai daí para frente tomar a centralidade, que é Abraão. Abraão é, portanto, o nosso personagem que nós vamos estudar a partir de hoje. Ele é uma figura bastante significativa, e esses nomes que estão todos aí são importantes se saber, mas a figura que sobressai a partir da questão religião e evangelho, que é o nosso estudo aqui, o que é religião e o que é evangelho, é a figura de Abraão. A partir desse personagem bíblico, nós vamos ter uma revelação da desconstrução bem clássica do modelo religioso babilônico e a construção daquilo que Deus tem para o homem, que é o evangelho. Lembrando que religião é o quê? É aquilo que o homem faz para tentar alcançar Deus no último degrau da escada.
É o esforço humano, o mérito humano, a justiça humana, a vontade do homem sobrepor a sua capacidade de conquistar e chegar até Deus. É cansativo. Tem muitas formas de religião. Alguém chega a dizer que tantas são as pessoas da face da terra, tantas são as religiões. O homem é um ser religioso que se esforça por alcançar a Deus. Quando ele não alcança o Deus idealizado, ou o Deus transcendente, nós não podemos alcançar mesmo, mas o idealizado, ele constrói um Deus à sua própria imagem e nunca chega lá. Agora, o Evangelho é um só. Não existe dois evangelhos, porque existe apenas um Deus buscando o homem. Em todos os outros é o homem que busca Deus e tenta encontrar-se com Deus no final da escada. O Evangelho é um elevador que desce, e Deus desce e vem pegar o homem no porão, sem esforço nenhum da parte desse cidadão. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de conversar com um professor da universidade daqui de Londrina, que está aposentado, e ele está com um câncer bem avançado, e ele sempre teve dificuldade de entender Deus. E eu disse para ele, eu gosto de vê-lo neste lugar, porque eu também tenho muita dificuldade de entender Deus. Aliás, eu não consigo entender, porque se Deus coubesse na minha cabeça, ele seria definido, e um Deus definido significa que ele tem limite. Agora, o Deus absoluto, ele é transcendente e jamais podemos explicar. Mas esse Deus se interessa por gente e ele vem buscar gente. E isso é que me encanta. E nós gastamos um tempo com ele muito precioso para mostrar que o amor de Deus nunca pode ser obscurecido pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de entendimento. Então, aqui no capítulo 12 de Gênesis, começa uma história fascinante, com um homem, Deus sempre buscando homens. Não é o homem que busca Deus. Na religião é o homem quem busca Deus. No Evangelho é Deus que busca o homem. Sempre no individual, né? Hein? Sempre no individual. Sempre no individual. Sempre no individual. Deus é um caçador de gente. A especialidade de Deus é farejar aqueles que, por sua graça, Ele vai salvar. E diz aí o texto no capítulo 12, verso 1, 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. É interessante, né? Disse o Senhor a Abraão. Nós não temos mais nada desse diálogo senão uma interferência. Deus aparece, Jeová aparece, Javé, e nesse caso nós temos que o Senhor está aqui como
a figura de Cristo, porque é o eu sou, e o eu sou, Javé, é entendido no Novo Testamento como a pessoa de Cristo. Ele aparece e diz: sai. Há um imperativo: sai. De onde? Terra, parentela e casa. Sai. Ninguém pode sair sem primeiro ser chamado. Deus aparece para ele e convida ou chama para que ele saia. E em seguida ele disse: eu te mostrarei. Eu não vou te dar um GPS, nem um 4 rodas. Você vai aprender a andar comigo. Você vai sair para uma intimidade e eu te mostrarei. A palavra mostrarei aqui tem um sentido: eu vou apresentar a você os detalhes. Eu vou revelar. Isso tudo significa intimidade. A vida do Evangelho não é vida de código, de interpretação, de leis. É uma vida de intimidade, de convivência, de um Deus que se importa por gente que tem importância ou não tem importância, mas que Ele vem para nos acolher e nos fazer andar com Ele. O grande perigo que a religião sempre faz é que ela coloca regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, mandamentos, e tenta fazer com que você proceda daquela maneira. E isto é muito pesado para nós, porque se eu escorrego e caio, levo uma porrada. Se eu aplausos, aí eu incho, e entre depressão e arrogância fica essa doença sugando toda a energia do cara. Agora, quando Deus, e nós vamos verificar isso mais tarde, que Abraão, ele saiu, mas saiu parcialmente. Ele deixou, mas deixou parcialmente. Ele foi para a terra, mas não foi para a terra. Ele caiu, foi para o Egito depois. Nós vamos ver tudo isso, que ele levou 25 anos em treinamento para desconstruir aquele modelo religioso da Babilônia. Deus teve que trabalhar com ele nos fracassos, e eu quero fazer um aplauso para os fracassos e os sofrimentos. Benditos sejam os fracassos e benditos sejam os sofrimentos na vida das pessoas, porque eles são belos mestres de desconstrução da arrogância do ser humano, da soberba, da atitude de querer se bastar. E Deus financia esses negócios mesmo para a gente ser desmanchado. Como ele fez com Moisés, né? Da mesma maneira que ele fez com Moisés. A desfalar. Moisés ficou tanto tempo no deserto que só sabia falar a conversa das ovelhas. Ficou tati-bitati. Deus muitas vezes ele nos põe em circunstâncias bem adversas para que nós possamos
nos desestimar. Vou bater palmas também para essa palavra, porque hoje o em voga é a autoestima. Você precisa ter uma elevada autoestima. E se por graça divina você tiver uma estima de 0 e tiver a estima do alto, a estima de Deus por você, eu quero dizer que você vai ser o ser mais feliz da face da terra, ainda que as coisas não estejam dentro do script da sua dança de salão. Você vai dançar muito bem, com a estima de Deus, e não com essa autoestima adoecedora. Então, ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai andar comigo, Abraão. É uma companhia de relacionamento em que você vai aprender comigo. A pedagogia de Deus com Abraão é muito diferente da pedagogia de Deus com Jó, por exemplo. Eles são contemporâneos. Jó e Abraão, provavelmente Jó seja mais antigo do que Abraão. Mas com Abraão, Deus andou com Abraão. Com Jó, Deus mandou o diabo andar com ele. E isso aí é importante, porque Jó, ele é uma figura do religioso que se basta com a sua própria justiça. E você sabe como é que ele conhecia Deus? Até por telefone, de ouvir falar. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, mandou Satanás. Porque se você está pensando que Satanás não obedece a Deus, você está enganado. Ele é servo de Deus e muitas vezes ele se presta para ser um instrumento de Deus para desconstruir a nossa soberba de justiça própria. E se o Senhor assim nos permitir, para mais adiante, quando estivermos estudando Jó, você vai ver que bendito foi o Senhor, que gracioso foi o Senhor em permitir que Satanás intervisse naquele processo para restaurar aquela vida tão ensimesmada, tão cheia de justiça. Homem paciente. Paciência é o que ele tinha, mas baseado na sua própria justiça. E quando ele chegou a um ponto de dizer: eu ponho a mão na minha boca, porque eu falei demais, eu falei de coisa que eu não entendia, eu não conhecia Deus, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Agora com Abraão não, ele sai e vai, mas vai comigo que eu te mostrarei. Esse te mostrarei aqui é o cerne do versículo. Não é uma coisa que você vai descobrir, não é uma coisa que você vai alcançar, é uma coisa que você vai receber da minha revelação. Eu vou estar mostrando. E isso é muito precioso. E ele disse: e eu te farei, eu te farei uma grande nação.
eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Essa versão minha aqui, ela coloca um C como se ele pudesse. No original tem apenas a palavra bênção, com uma conotação mais para eu farei você uma bênção. Eu serei a bênção na sua vida. Eu farei com que você seja uma bênção. Porque aí Abraão poderia querer ser a bênção por conta própria. Tu serás uma bênção, diz a outra versão. Eu te farei uma bênção. Eu te farei uma bênção. Eu te farei uma bênção. Tudo está centralizado em Deus. E Deus ainda diz assim: olha, eu sou tão ligado contigo que eu abençoarei os que te abençoarem. E eu mesmo te defenderei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas eu quero que tu saibas, Abraão, que em ti, desde que eu escolhi a ti, serão benditas todas as famílias da terra. E aqui tem uma pinça daquilo que nós vamos chamar de a semente das sementes, a semente da mulher, que foi prometida lá em Gênesis, que viria esmagar a cabeça da serpente. Deus escolhe, Deus elege, Deus chama, Deus decreta, Deus realiza, porque tudo é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Eu sei que muita gente se incomoda com esse assunto. E qual é a minha parte nesse negócio? Crer somente. É? Crer somente. Nem crer você não tem capacidade. A sua parte nesse negócio são os pecados. Se é que tem alguma parte. O que eu fiz para nascer? Eu nasci de Augusto e de Belinha. Meu pai chamava Augusto e minha mãe chamava Isabel. O que eu fiz para nascer? Qual foi a minha intervenção nesse processo? Ah, mas foi um ato... Um ato o quê? Nem minha mãe que me queria mais. Para dizer a verdade. Ela estava com 43 anos, já no fim da postura, já estava no fim, tinha 6 filhos, já tinham morrido 2. O que ela queria mais de menino? Foi um erro de cálculo. Mas eles tiveram uma relação e lá fui eu. Mas que minha parte está nesse negócio? Nada. Quando Nicodemos chegou para Jesus, ele chegou de noite, escondido da opinião pública, porque ele estava com medo do que os outros iriam dizer para ele, já que ele era um mestre em Israel e ele estava procurando um lunático que estava dizendo algumas coisas. Aí ele chega para Jesus e diz: olha, o senhor é um bom mestre, tu fazes sinais, ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Jesus não entrou na conversa dele de jeito nenhum. E Jesus ainda diz assim: olha, na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que tem a ver a cueca com as calças? Eu queria dizer a mais pesado, mas está sendo. O que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Não tem nada. Jesus tira o assunto, ele está bajulando Jesus tira o assunto da bajulação e fala sobre nascer. E o homem olha para Jesus assim, abestalhado, e pergunta assim: mas como é que pode nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E Jesus disse: cara, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Nascer de novo não tem nada a ver com o que você faz, mas sim com o que Deus faz. E aí ele ficou querendo saber. Jesus disse assim: é como o vento. Você sabe de onde ele vem? Você sabe para onde ele vai? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se explica. Por que Deus escolheu Abraão? Nós temos que responder como Jânio Quadro respondeu certa vez: filo porque quilo. Sem assunto. Quem é soberano tem escolhas soberanas. Escolheu Abraão. Por que o Senhor não escolheu Naor? Aí você entra nas especulações humanas que querem criar questões. Escolhi Abraão porque quis Abraão. Então algumas pessoas ficam... E se eu não for escolhido? Você não faria essa pergunta. Um dia tinha uns caras aqui pregando esse negócio assim mais pesado, e uma moça entrou em pânico: e eu não sou escolhida, eu quero tanto Deus, mas eu não sou escolhida. Você disse: eu quero tanto Deus. Oi? Quero. Você não podia querer sem que Ele te quisesse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém busca Deus, nenhum sequer. Se você está buscando, é porque você foi buscada primeiro. Mas quando eu disse isso, essa moça deu um pulo na cadeira: pastor, onde é que está isso? Eu digo: tem 3 lugares na Bíblia. Essa é uma característica do buscado, é que ele busca. É do chamado que ele ouve. Muito não me interessa. Eu já contei para vocês que o meu filho disse que ele não queria ter sido criado na igreja, porque ele ficou muito cerceado. E eu dei alvará de soltura para ele. Imediatamente eu disse: filhinho, você está livre, e me perdoe porque eu lhe levei para a igreja. Eu não tenho um outro lugar melhor, mas você está livre. Porque meu pai, que me escolheu, me disse que não me deu filhos para a perdição. E que todos os meus filhos seriam discípulos do Senhor, e que a paz dos meus filhos seria abundante. Não tenho preocupação com você, meu filho. E o Senhor está fazendo umas coisas na vida dele agora que eu fico assustado. Assustado por causa da minha ansiedade. Mas esse é o Deus que escolhe, que chama, que manda, que mostra
que faz, que engrandece e que torna uma bênção, e que essa bênção não é uma bênção particular, é uma bênção que vai para todas as famílias da terra. Tudo de Deus, por Deus e para Deus. Se tiver coisa melhor, meu caro, me mostra. Eu estou agora fazendo isso. Domingo passado eu pedi para me mostrarem o que é melhor do que a graça. Se tiver, me mostra, que eu quero experimentar. Porque até agora eu só encontrei a graça de Deus como o lugar mais extasiante que existe nesse universo. Não há nada que eu faça que aumente o amor de Deus para comigo. E não há nada que eu faça que diminua o amor de Deus para comigo. Porque um Deus eterno, que me ama eternamente, me tem escolhido pela sua graça. Então não tenho o que fazer. Então daqui para frente nós vamos continuar neste projeto de conhecer este homem que deu muito trabalho a Deus para chegar no ponto que Deus queria que ele chegasse. Foram 25 mais 20, 45 anos de desconstrução total. Até o dia que Abraão pegou Isaque e levou ao Monte Moriá e ofereceu em holocausto. 25 anos até ele crer que Deus podia cantar parabéns para você em dia de velório. Abraão já estava com tudo morto. Necrontes, os órgãos sexuais dele já tinham morrido. E os da mulher também. E aí Deus disse assim: vamos ressuscitar tudo isso, vamos cantar parabéns para você aqui hoje. E é um Deus que faz piada com coisa séria. Um Deus onde a impotência não o impede de nada. Onde ele faz com que aquilo que não existe tenha a sua própria existência. Então, queridos, este é o modelo do Evangelho, onde Deus vai tratar conosco e nos tornar dependentes dele, inteiramente dependentes dele. Dom Alexandre, eu já estou com a garganta seca, e a minha agora com esse domingo foi difícil acabar a reunião. Bom, ai meu pai, algumas coisas aqui dentro deste pensamento, dessa leitura das Escrituras, tendo como óculos, né, o leito hermenêutico, a maneira de interpretar as Escrituras, a diferença entre religião e evangelho. O Glênio falou algumas coisas aqui que realmente marcaram o meu coração, mas algumas das questões que esse texto aqui me traz, entre essa diferença, no evangelho Deus tem essa liberdade e essa verdade, aliás é só o que pode acontecer dentro do contexto do evangelho, não da religião, onde Deus vem e diz o que é apropriado para nós. Deus é aquele que nos instrui, Ele vem por meio da sua palavra. Nós vamos entender que hoje, dentro do cenário religioso, nós percebemos o contrário. Nós percebemos que existe uma fala teológica onde o homem diz a Deus o que deve ser feito, onde ele
tem aquela pachorra que teve, por exemplo, Pedro, mesmo depois de ser um instrumento da graça de Deus, de se achar na condição de tomar Deus de lado e instruir Deus. Nós percebemos isso claramente do ponto de vista, quando sistematizamos o ensino teológico, mas isso se manifesta em nós também diariamente. Como? Muitas vezes na minha e na sua vida você vai sentir a pulsão, o desejo de instruir Deus. Nós temos medo de Deus porque a vontade de Deus pode não ser ou não corresponder ou não se coadunar com a minha vontade. Então, ainda que isso não esteja sistematizado do ponto de vista do ensino teológico, isso se manifesta de forma intuitiva dentro de mim e de você. Nós temos medo, nós não confiamos em Deus, nós achamos que o nosso jeito é melhor, a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de pensar, de agir, nós queremos ter este controle, porque de fato em nós existe uma desconfiança de Deus. Isto é claro, eu percebo muito na minha vida. Às vezes eu vejo as coisas tomando um rumo que eu não gostaria que tomasse, situações acontecendo que me incomoda, me traz sofrimento, me deixa contrariado. E como o Glenn falou bem aqui no começo, benditos são esses momentos ou essas ações que Deus usa para poder mostrar a nossa finitude, para poder mostrar a nossa também prepotência, para poder mostrar que nós não somos, que quem sabe o que é bom, quem sabe o que é importante para nós, quem tem a condição de nos instruir, e a instrução de Deus não necessariamente corresponde à lógica e à sabedoria humana. Essa também é outra veia religiosa que está em nós, encalacrada, enrustida, aderida. Nós queremos fazer com que Deus caiba na nossa cachola. O Deus que faz sentido para nós é o Deus que é coerente com o mundo. Não pode ser coerente com o mundo um Deus que manda matar o filho. Não há coerência num pedido deste. Só é capaz de tomar o seu filho, tomar a lenha, tomar os seus servos e obedecer a um chamado desse, alguém que conhece Deus, porque confia no caráter de Deus e que sabe que ainda que o pedido seja louco, contudo Deus não é. Ainda que o pedido pareça ser algo ruim, não pode vir nada ruim de um Deus que é bom. Não pode vir maldade do Deus bom. Não pode vir trevas do Deus que é luz. E é aquilo que o escritor aos Hebreus vai nos esclarecer, que o que estava no coração de Abraão é que ainda que ele matasse seu filho, Deus o ressuscitaria. Por quê? Porque Deus tinha empenhado a sua palavra. E mais uma vez, esta é a diferença também entre evangelho e religião. É Deus quem sustenta a sua palavra. Na religião, é você tentando sustentar Deus. É você tentando fazer Deus funcionar. E daí está o mundo nas suas costas, está o Deus nas suas costas, e você tentando controlar todas essas coisas. Afinal de contas você é crente, e você aprendeu que Deus não falha, que Deus não pode mentir, e você então fica tentando sustentar esse Deus nas suas costas. Uma outra questão, Deus se compromete antecipadamente com a bênção. Deus no texto vai dizer assim: sai da sua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele diz que abençoaria Abraão, que faria de Abraão uma bênção para todos. Deus vai cumprir o que falou de nós. Amém. Deus deu a sua palavra, Ele irá cumprir. E Ele lançou a sua palavra antes mesmo de Abraão ter feito certo ou errado, antes de Abraão ter falhado ou tido sucesso, porque Deus se compromete com a sua palavra. Isto tem que gerar descanso no meu e no seu coração. Deus não depende de mim e nem de você. Deus não depende do meu desempenho nem do seu desempenho, porque de fato nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Se Deus lançou uma palavra, o Glenn está falando aqui do filho dele,
Ah, eu não esquento minha cabeça. Você é louco? Como você não esquenta a sua cabeça? Não esquenta porque Deus deu uma palavra. Você olha, não está vendo muitas vezes. Não está no tempo que você quer. Não está na hora que você quer. Seu filho não faz o que você quer. Não serve o script que você aprendeu na sua religião. Mas Deus tem uma palavra. E quando Ele empenha a sua palavra, Ele não depende de mim e não depende de você. Tendo Deus dado essa palavra, Ele vai cumprir. Amém. Uma outra questão é que a religião busca as regras fora de nós porque nós queremos controle. Nós queremos segurança. Deus quer tirar o seu chão. Deus quer tirar tudo aquilo que cria em você a falsa sensação de segurança. Porque Deus te quer. Porque Deus te chama aquilo que também foi dito aqui, para um relacionamento. O Silas está aqui, ele pregou alguns domingos atrás, ele disse que salvação não é morrer e ir para o céu. O que Adão perdeu no Éden não foi o jardim dos prazeres. O que ele perdeu no Éden foi a prosa no final do dia. Deus nos chama para o relacionamento. Salvação, a palavra de Deus vai dizer que Deus nos salvou para a comunhão do seu Filho. Que negócio é esse de bênção? Esse Deus barganhador de bênção é o Deus que depende do seu desempenho. Esse é o Deus proposto pela religião. Nós também entendemos isso de forma dogmática, sistematizada. Se alguém vir ensinar isso aqui para vocês, vocês vão sacar na hora. Falar, esse cara aí é religioso. Se alguém quiser falar para vocês que Deus, ou falar para mim que Deus é aquele que vai me abençoar de acordo com o que eu fizer, opa, esse cara aí está equivocado. Mas eu quero dizer assim, quanto desse pensamento que nos atinge de forma quase que também intuitiva está em nós. Quantas vezes nós achamos que o nosso filho não é o que a gente imaginou que deveria ser, no tempo que nós imaginamos que deveria ser, porque eu falhei. Porque eu não fiz o que era certo. Porque eu não agi direito. É o Deus que depende de nós. É o Deus que precisa ser sustentado por cada um de nós. No Evangelho, não. Deus vai agir para além de nós. Na verdade, o que Deus está nos convencendo, que Deus quer nos convencer, é que a sentença já foi posta. A sentença que Ele deu lá em Gênesis 6,6, que nós lemos, estudamos já, é que Ele pesou o coração, o ser humano que Ele criou, e que Ele precisaria acabar com todo homem. Nós é que vivemos num processo inverso, de tentar manter a estrutura do velho homem existindo. Nós é que alimentamos esperança acerca de nós. Nós é que amamos a nossa vida. Mas a Bíblia vai dizer, se alguém amar a sua vida, vai perdê-la. E se alguém odiar a sua vida por amor de Jesus, vai achá-la para a eternidade. Deus nos ama de um modo tão inexplicável, porque o Evangelho é vento. O Evangelho é loucura. O Evangelho não faz sentido. O Evangelho tira o chão, tira os parentes, tira o pai, tira a mãe, tira tudo de nós. O que o Evangelho nos deixa é simplesmente a palavra de Deus. E nós não queremos palavra de Deus. Nós queremos mais segurança, mas não existe mais segurança do que a palavra de Deus empenhada em meu e em seu favor. E quando nós somos abençoados de antemão, tudo que nós fazemos ganha sentido. Porque eu não faço para ser abençoado, eu faço porque eu conheço Deus. Eu faço porque Deus sabe o que é melhor para mim. Eu ando na direção, dependendo do milagre. Glenn evocou a realidade aqui da carne morta de Abraão, do membro já amortecido. Não tem a mínima condição. O homem teve uma mulher estéril a vida inteira. Enquanto ele estava bem, tentou lá as suas peripécias e gerou Ismael. Mas quando ele estava já impotente, Deus vem com a sua palavra. E Deus vem dizer assim: ó, o seu fracasso
é obra-prima para mim. Quando você é fraco, é que você é forte. Porque quando você não é nada, o grande eu sou, posso ser em você. Mas a religião está o tempo inteiro colocando em nós, alimentando em nós alguma esperança, fazendo com que eu e você busquemos convencer Deus do contrário e também nos convencer do contrário. Fazer, ser aquilo que o Evangelho nos chama a ser, no caso de Abraão, pai de nações, não está nas mãos dele, não está na sua possibilidade, está na palavra de Deus. Andar nesta direção é o que Deus nos chama, andar numa coerência com a vocação de Deus para nós. Mas nós já chegamos aonde tem que chegar. Paulo vai dizer que ele não alcançou a perfeição, mas a perfeição já o tinha alcançado. E a partir desse momento, ele vai esquecendo das coisas que para trás ficam, e ele vai prosseguindo para as que diante dele estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus é de verdade. Deus não precisa de nós. Nós somos agraciados por um Deus que sem motivo envia a sua palavra até nós e nos tira da morte para a vida. E vem nos ensinar o que é ser, o que Ele nos chamou para ser. No caminhar, no andar. Você vai quebrar a sua cara. Você vai buscar socorro no mundo. Você vai mentir que a mulher não é sua. Você vai tentar se relacionar com a escrava. Mas Deus não vai desistir de mim e de você. Isso parece loucura, porque dá a impressão de que você pode viver uma vida de qualquer maneira. Mas você vai perceber que quando Deus muda o nosso coração, e aqui nós estamos falando de evangelho, e o evangelho pressupõe regeneração, troca de natureza, novo nascimento, o que vai ansiar no seu peito é o desejo de fazer o bem, não de fazer o mal. Ainda que você não consiga, ainda que o efetuar não esteja em você. E daí nós clamamos por milagre, porque quando nós chegamos no nosso fim, é que Deus começa. Quando nós vemos que não temos mais possibilidades, que na nossa vida só um milagre, é que Deus pode agir. E milagre não é defunto levantar, cego ver, aleijado andar. Milagre é cada um de nós dar razão a Deus e dizer: Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Eu não sou, o Senhor é. Eu não vejo, o Senhor vê. Eu não sei, o Senhor sabe. Eu não posso, o Senhor pode. Tem misericórdia de mim, Deus. Precioso, né? Precioso. Sai da Babilônia, meu filho. Sai dessa confusão de Babel. Sai dessa terra onde você tem raízes abastecidas pelo grande rio. Vai criar bode em cima da serra. Vai para um lugar onde você não vai ter segurança no patrimônio, nem na família, nem na casa do seu pai. Mas você vai ter segurança comigo. Vem estar comigo. Eu não estou lhe fazendo uma proposta de enraizamento, mas de erradicação. Eu quero tirar as suas raízes daqui e colocar suas raízes no céu. O nome cristão foi dado a primeira vez aos crentes em Antioquia, e disseram assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. E a palavra transtornar ali é tornar o mundo de cabeça para baixo. Na verdade é o seguinte, é que nós estávamos enraizados na terra, foram arrancadas as nossas raízes e postas no céu, e ficamos de cabeça para baixo. Porque a nossa fonte de alimentação, de segurança, de proteção, não é mais a terra. É Deus. É dele. E isso muda a mentalidade da pessoa.
Isso muda a maneira de pensar. Por isso que a palavra arrependimento tem a ver com esta metanoia, mudança de mente. Não que nós venhamos a jogar fora essa terra, não, é que nós não nos apropriamos dos nutrientes mais da terra. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: já que você morreu com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. É isso, sai da tua terra. Esse sai da terra tem a ver com o desarraigar-se da segurança e da sistematização deste mundo, para que nós venhamos a depender do relacionamento e da comunhão com Deus. Isso acontecendo, nós ficamos invencíveis, porque nada pode nada tem a última palavra sobre nós. Sobre nós. Você perde um filho, você sente saudades, você sente a dor, mas não é um desespero. Você perde as propriedades, mas não é um desespero. Você perde, mas não é um desespero. Por quê? Porque o que nutre a sua alma é algo eterno. É a suficiência de Jesus Cristo. Isso dá todo o sentido da vida. E essa para mim é o sentido do termo eu vou ser a sua bênção. Eu vou ser a bênção que vai suprir toda a sua realidade. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem uma bênção assim, uma coisinha, mas a bênção é o próprio abençoador na sua vida. É o mordomo. É o mordomo. Eu quero o próprio Senhor, que nele estão todas as bênçãos espirituais. O Senhor conceda a nós a consciência de que nós não somos daqui e que nós somos peregrinos aqui, porque tudo o que vai acontecer na vida de Abraão é uma vida de peregrinação, de tenda, não de contenda, mas de tenda, de remoção. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, e com muita liberdade. Depois nós vamos verificar que Abraão era o homem dos altares. Ele, durante a sua vida, construiu 4 altares, e vamos descobrir que cada altar desse tem um significado da cruz. São os 4 pontos da cruz que estão colocados nos altares, para que nós possamos entender que só morrendo e ressuscitando com Cristo podemos ganhar a dimensão da vida do Evangelho. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.